Meus irmãos, eu ministrar aqui, o título da ministração vai ser o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Né? Está lá em Hebreus 10, a partir do verso 19. Assim diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto se vês que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgares vós, ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi sacrificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora, postos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações, ora, tornando-nos cooperadores com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes em alegria, com alegria, os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de presença, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido, esta tua hora, toma-me, Senhor, em tuas mãos. Fala por intermédio de mim.
palavra é viva e eficaz. A tua palavra, ela nos conserva, meu Pai, puros diante da tua presença. A tua palavra, ela é fonte de vida para nós. E a tua palavra não volta vazia. Ela cumpre tudo que te apraz. E ela cumpre o propósito para o qual foi lançada. Por isso a tua palavra, ela nos renova, nos purifica, nos liberta e nos salva. Tome tuas mãos, cada mente cativa aqui, meu Pai, a tua vontade. Cada mente cativa, meu Pai, a compreender, meu Pai, e discernir a tua palavra, para que possamos aprender mais e mais de ti e nos avançarmos mais e mais em comunhão com o Senhor. Que a tua palavra, meu Pai, em nós, ela não venha se perder, ela venha estar gravada em nosso coração, meu Pai, para que nós não venhamos pecar contra ti. E a tua palavra, meu Pai, ela sirva não só para nós ouvirmos, mas que também seja para praticarmos a tua palavra segundo a tua vontade. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Bom, aqui na Hebreus fala do livre acesso que nós temos a Deus, né? Através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Na antiga aliança, era necessário que o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrasse no Santíssimo, no Santos dos Santos, né? Para fazer sacrifício em prol do pecado do povo. Aí, aqui em Hebreus, ele fala que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício da nova aliança. E aí ele fala que nós temos que ter fé, ousadia e confiança, né? Quando a gente se aproximar de Deus. Só que é o seguinte, essa confiança não é fundamentada em mérito nosso. Essa confiança, ela é fundamentada no sacrifício que Jesus fez. Não porque eu me acho melhor do que o outro, eu acho que as obras que eu faço, elas sejam dignas de eu estar na presença de Deus. Não é pela obra, mas é pelo sacrifício que Jesus fez. Essa confiança que a gente tem que ter é a confiança que o sacrifício que Jesus fez para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Esse sacrifício é superior ao da antiga aliança, e é através desse sacrifício que nós devemos nos achegar a Deus com confiança. Porque Jesus, ele é o sacerdote na presença de Deus. E para que o sacerdote ele achegasse na presença de Deus, na antiga aliança, era feito aquele sacrifício, só que era um sacrifício que não era perpétuo. Todo ano eles tinham que fazer o mesmo sacrifício para o povo se reconciliar com Deus. E o sacrifício de Jesus, ele é o sacrifício único da nova aliança e o sacrifício perpétuo. Por isso é que nós devemos nos achegar a Ele, crendo que o sacrifício de Jesus, através da sua morte, seu sangue derramado, através do véu que foi rasgado, que foi sua carne que foi rasgada, sua carne foi rasgada e o sangue foi derramado justamente para nos purificar. Então, através desse acesso é que nós devemos nos achegar a Deus com confiança. E aqui fala no verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a Bíblia fala que
Pelo sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai e devemos ter confiança, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Antigamente, o acesso confiante a Deus era um privilégio sacerdotal, reservado para aqueles que têm sido purificados da contaminação do pecado pelo sacrifício. Então, o acesso a Deus naquela época era só pelo sumo sacerdote. Só que Jesus foi feito sumo sacerdote e nós devemos confiar em Deus nesse sacrifício sacerdotal para que aqueles que têm sido purificados da contaminação do pecado pelo sacrifício de Jesus possam oferecer sacrifícios de louvor agradável a Deus. Ou seja, nós temos o livre acesso, nós nos achegamos a Deus e nós devemos prestar a Ele sacrifício de louvor. Ali que fala também, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui ele fala de congregarmos juntos e admoestarmos uns aos outros. Quando essa carta foi escrita lá no início do Evangelho, o pessoal, depois que Jesus foi assunto ao céu, as evangelizações, a pregação do Evangelho, os apóstolos, os discípulos eram muito perseguidos. A gente hoje aqui não tem essa perseguição em alguns lugares, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem o livre acesso, a gente pode pregar a palavra, não tem perseguição nem nada. Mas naquela época, eles eram perseguidos, a igreja era perseguida, cruelmente. Muitos eram mortos, degolados, decapitados, e mesmo assim eles continuavam firmes. E aqui ele fala que devem estar reunidos e admoestando uns aos outros para nos fortalecer em união, na perseverança de que a promessa de Deus é fiel e Ele é fiel para cumprir. Então a gente precisa estar reunido para nos fortalecer na fé. Existem algumas pessoas que acham que não precisa congregar, que ele basta ele ler a palavra em casa e ele ter fé em Deus, que é o suficiente. Mas a gente não passa pelas lutas que eles passaram antes, né? Naquela época. Mas todo mundo passa por lutas hoje. A gente vê que, como fala que o dia está se aproximando, a gente percebe que os tempos são diferentes. Hoje a gente vê as coisas acontecendo numa rapidez tremenda. No piscar de olho, o ano já passa. A violência ela tem se multiplicado, a iniquidade se multiplicado. E tudo isso é profecia. Então a gente tem que estar atento para essas coisas, né? E se a gente se afastar, não congregarmos, muitas vezes as dificuldades, a rotina do dia a dia, o trabalho, o cansaço e todas as lutas que a gente passa, a gente vai endurecendo, até para ler a palavra em casa se torna difícil, né? E quando a gente vem congregar juntos, a gente ouve a palavra, a gente ouve testemunhos, a gente está fortalecendo um ao outro, né? Através da palavra, e isso nos ajuda na caminhada. Então ele fala aqui que a gente não deve deixar de congregar.
temos que estar congregando, apesar das dificuldades. Muitas pessoas, depois dessa pandemia, elas se afastaram da igreja. E eu acho difícil elas voltarem, mas a gente tem que orar, né, para que elas voltem, porque quando a gente se afasta, é complicado voltar. Precisa ter muita força, muita fé. E tem uma outra coisa que eu considero que ajuda muito a pessoa afastada, ter uma palavra de conforto, de esperança, né? Uma palavra positiva. Então, realmente, eu acho que a questão da visitação de pessoas afastadas seria, além de orar, né, seria um ponto forte para que elas se renovassem. Né? Eu já pensei muito sobre isso. Eu aproveitei a oportunidade para falar. Né? Porque às vezes a pessoa está afastada e a gente não faz uma visita, né? A pessoa se sente triste, achando que as pessoas não se importam com ela. Principalmente nós que somos igreja, né? É uma situação assim que, se a gente pensar bem, essas pessoas às vezes ficam esperando de nós uma visita, uma palavra, né? Um convite novamente. E eu acho que isso aí seria um ponto positivo se a gente pensar também nessa questão. Então, a gente não deve deixar de congregar, sabe? Justamente porque as lutas do dia a dia nos enfraquecem. E a gente sabe que unidos nós somos mais fortes, né? E creio que através das nossas reuniões, dos nossos cultos, a gente vai se fortalecendo um ao outro. Né? Isso aí é muito importante também. E aí que ele fala também no verso 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então aqui ele está dizendo que se viver deliberadamente em pecado, ou seja, eu creio no sacrifício de Jesus, creio que Jesus entregou sua vida, derramou seu sangue na cruz para perdoar os meus pecados. E eu tenho livre acesso ao Pai pelo sacrifício de Jesus, não pelos meus méritos. Mas aí eu sei disso e eu não vigio, eu fico cometendo pecado todos os dias, porque eu penso que Jesus já perdoou meus pecados, então a Bíblia diz que eu tenho liberdade e posso viver então deliberadamente pecando. É assim que funciona? Não é? Porque aqui ele fala que se a gente, sabendo do sacrifício que Jesus fez para perdoar nossos pecados, e a gente não vigiar e continuarmos deliberadamente pecando, ou seja, não levar em consideração o sacrifício de Jesus, continuar pecando, e aí não resta mais sacrifício, porque o sacrifício foi único. E aquele sacrifício que Jesus fez foi único. Não adianta eu fazer qualquer outra coisa para querer pagar os pecados que eu vou continuar pecando e ignorar o sacrifício que Jesus fez. Quando
eu penso que o meu pecado foi o motivo para Jesus na cruz morrer, daquele jeito que ele morreu. Eu até me envergonho. Eu não quero nem entristecer o coração dele com os meus pecados. Então, a gente aqui ele fala que já não resta mais sacrifício. A gente tem que crer que o sacrifício de Jesus foi o único. E cada vez que a gente tema em continuar pecando, a gente não leva em consideração o sacrifício de Jesus. Se o sacrifício dele foi por causa do meu pecado, eu continuo pecando deliberadamente, eu não estou levando em consideração esse sacrifício. E aí eu estou praticamente brincando com Deus. E a Bíblia aqui nos adverte que se vivemos deliberadamente pecando, já não resta sacrifício para perdoar os pecados, mas uma horrível expectação de juízo. Então, aqui ele fala que a gente tem que vigiar, né, com relação a isso, para que a gente não caia nessa ideia de um pecadinho aqui, coisa pequena, não tem importância nenhuma. É de um pecado pequeno que leva a um pecado grande. Então a gente tem que vigiar com relação a isso, porque cada vez que eu continuo deliberadamente pecando, eu estou colocando Jesus de novo na cruz, fazendo com que ele continue sofrendo por causa do meu pecado, porque eu continuo pecando. Então, a questão aqui é a gente vigiar para que a gente não fique deliberadamente pecando. Ou seja, o pecado não é uma coisa irrelevante. O que a gente não tem que pensar é que o pecado é irrelevante. O pecado é relevante para Deus, porque quando a gente entrega a nossa vida para Ele e a gente crê no sacrifício de Jesus, não em nossos méritos, então a gente precisa vigiar para não deixar que o pecado seja deliberado na nossa vida. Aí ele fala aqui que pelo contrário, certa expectação de horrível juízo, fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Naquela época, quem rejeitasse a lei de Moisés, com testemunho de 2 ou 3 pessoas, a pessoa morria por causa disso. Aí ele fala que de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então aqui ele está falando que se naquela época, com testemunho de 2 ou 3, a pessoa que desobedecesse a lei de Moisés era morta, imagine com a nova aliança, aquele que não considerar o sacrifício de Cristo e o sangue dele derramado na cruz. Muito mais valor tem o sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz pelos nossos pecados, do que o sacrifício da antiga aliança. Então, se naquela época, com testemunho de 2 ou 3,
já morria aquele que desobedecia à lei de Moisés, quanto mais se nós não considerarmos o sacrifício e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuo a ele. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Existem pessoas que normalmente a gente conversa com algumas pessoas que não são crentes, né? Então elas acham que Deus é bom, que Deus perdoa tudo. Pode continuar, é só pedir perdão a Deus e continuar vivendo deliberadamente. Só que a Bíblia não ensina assim. Deus é bom, misericordioso. Só que a gente tem que perceber o seguinte: Deus também é justiça. Deus é justiça e fogo consumidor. E vingador. Ele diz que aqui a ele pertence a vingança. Então, Deus deu o seu melhor, o seu bem precioso, o seu filho, para morrer do jeito que ele morreu na cruz do Calvário. Esse sacrifício, né, que a gente já sabe, tudo que ele passou, não fez acepção de pessoa nenhuma, ele morreu por todos, não escolheu cor, não escolheu nacionalidade, não escolheu sexo, ele morreu por todos, indiscriminadamente por todos mesmo. E aí, ele considerou a todos, ele entregou o filho dele. Se ele entregou o filho dele por causa de pegar, eu sempre falo para algumas pessoas assim: rapaz, Deus entregou o filho dele, melhor que ele tinha, para que a humanidade fosse salva, para pegar um bando de pecadores, que muitas vezes, como diz aqui, profana o sangue, não considera o sacrifício de Jesus, né? Será que Deus vai ser bonzinho com essas pessoas? A Bíblia diz que foi da vontade de Deus moer Jesus por causa das nossas iniquidades. Foi da vontade de Deus que Jesus sofresse o que ele sofreu por causa das nossas iniquidades. E aí, aqui ele está falando que aquele que não considera o sacrifício de Jesus e continua em iniquidades, pecando deliberadamente, só resta expectação de juízo e fogo consumidor. Porque a gente está na dispensação da graça, então vai chegar um dia que Deus a gente vai estar diante dele em juízo, e aí, meu amigo, meu irmão, só vai restar juízo dele, porque a oportunidade que nós temos de estar aliançado com Deus é agora na dispensação da graça. Se não for considerado isso aí e for profanado o sangue, não vai restar terra. Então Deus é bom, sim, Deus é justo, mas Deus é juízo e fogo consumidor. Então a gente sabe o sacrifício que foi Jesus passar por tudo que ele passou. Então a gente tem que ter um coração agradecido, não por mérito nosso, que nós não merecemos nada, mas pela obra de redenção que foi feita em nossas vidas. Amém? Amém. Aí aqui fala: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Imagine. Quando a gente cai, peca, e o diabo faz ciranda, né?
na vida das pessoas, em oração e arrependimento, Deus vai lá e tira. Mas aqui fala que o rei vai cair nas mãos de Deus. Aqui ele fala do pecado deliberado, ultrajando o sangue, né, a aliança. E aí tem pessoas que a gente que vê aí nas redes sociais alguns escândalos de pessoas que eram crentes, criadas no Evangelho, desviou. E eu, às vezes, fico me perguntando como é que uma pessoa, depois de ter experimentado toda a graça, né, tudo que Deus fez, a misericórdia dele, as bênçãos, ter experimentado tudo que Deus tem feito em nossas vidas, e de repente essa pessoa desvia do Evangelho. Então, péssimo testemunho. Existem muitas situações, muitos casos assim, né? E aí a Bíblia fala que já não existe mais sacrifício, só a expectação de juízo. Então, essas pessoas muitas vezes já estão sofrendo o castigo de Deus. A Bíblia diz que horrível é a invenção do Senhor. Então, a gente precisa vigiar muito. A Bíblia fala: você que está de pé, cuide para que não caia. Porque a gente não pode confiar nos nossos próprios méritos. A gente tem que confiar no sacrifício de Jesus e crer que é o sacrifício dele que nos aliança com Deus. E aqui fala também: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de ombos quanto de tribulações. Ora, tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Aqui ele estava falando dos antigos cristãos que, por causa do Evangelho, eles foram perseguidos, maltratados, discriminados, perseguidos e mortos. E eles passaram muitos sofrimentos e muitas lutas. A gente passa também por lutas por causa do Evangelho, mas não se compara ao que eles passaram. Então, muitas vezes, por causa de uma bobagemzinha, as pessoas até se desesperam e abandonam a fé. E lutas maiores que eles passaram. Todos nós vamos ter lutas na vida. E já existem alguns países em que o Evangelho é eminentemente proibido. Ser cristão se tornar inimigo do país, do governo. Aí sim é uma perseguição mais complicada. Mas mesmo assim a Bíblia ela nos orienta, ela nos estimula a continuarmos na fé. Porque sabendo que aquelas pessoas antigamente passaram por tudo isso e continuaram firmes, Jesus mesmo falou que no mundo teríamos aflições e que assim como ele foi perseguido e os outros também, nós também seríamos perseguidos. Porque ele disse que não é o servo maior do seu Senhor. Então, se perseguiram ele, nós também vamos passar por perseguições, nós vamos passar por gozações, humilhações. Tem pessoas que acham que pelo fato de nós sermos crentes, nós somos abestalhados,
que nós somos pessoas que sofremos lavagem cerebral, que somos enganados, né? Essas coisas tudo a gente ouve, mas a gente sabe que nós temos crido. E nós cremos também que fiel é aquele que prometeu. Eles estão sérios, não sabem o que falam. Nós temos no coração a certeza da promessa de Deus. E nós devemos nos firmar nessa promessa. Porque aquele que é fiel, ele vai cumprir a promessa. Então, é mais vantajoso para nós, é mais certo a gente confiar em Deus do que nos homens. Porque os homens falham, são egoístas, tem uma série de defeitos, e Deus é perfeito. Deus não mente, Deus não muda. Deus é aquele que promete e cumpre. E a nossa esperança está nele. Por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais lutas que nós tenhamos a passar, existem situações que a gente sabe que a pessoa não abandona a fé, porque a gente sabe que a fé é firmada na rocha. E tem gente que passa muita coisa, muito mais do que nós, e não larga a fé, não abandona a fé, continua firme. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos garante que Deus vai cumprir todas as suas promessas. E nós somos aqui na terra, nós somos peregrinos. Assim como no Velho Testamento o povo peregrinou no deserto, até chegar à terra prometida, nós estamos aqui peregrinando, esperando a vinda do Senhor, que nos prometeu um lugar no céu, uma morada para nós. Então nossa vida aqui é passageira. A Bíblia fala que os sofrimentos que nós passamos aqui não se compara à glória que Deus tem preparado para nós na eternidade. Isso é tremendo. Por quê? Porque a gente tem que ter fé de que Deus, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E outra coisa, todo mundo aqui vai morrer. Ninguém vai ficar aqui, porque ninguém vai entrar ao céu se for essa carne aqui. A nossa alma, ela está sedenta da eternidade. Porque isso aqui é passageiro e a gente sabe que as promessas, as profecias, elas vão se cumprir. Tudo isso aqui vai passar, mas as promessas de Deus não vão passar. Então nós temos que estar firmes na promessa de Deus. Mesmo com todas as lutas que nós vemos a passar todos os dias. Como diz o profeta lá, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que a oliveira minta, todavia alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Então tudo isso pode acontecer, mas a gente não pode perder a fé. A gente não pode deixar de estar em comunhão. Não podemos deixar de ouvir a palavra. A palavra que alimenta a nossa alma, é que nos dá esperança, é que nos fortalece para a nossa caminhada. Então, todos os dias, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Se a gente não tem tempo para pegar a Bíblia para ler, pega um aplicativo que tem um devocional, ali tem a palavra de Deus. A gente se alimentar de um trecho da palavra de Deus já nos traz esperança, já vai alimentando a nossa alma. E aí a gente continua firme na fé. Vem as tempestades, vem a ventania, vem toda a tribulação, mas nós vamos estar na rocha, que é o Senhor Jesus, e aí vamos estar firmes, esperando a vinda do Senhor. Amém? Não abandoneis, aqui está no 35, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão.
tem grande galardão, tem grande recompensa. Né? Com efeito, temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Então, temos que estar firmes. É necessário que tenhamos perseverança, continuando fazendo a vontade de Deus. A gente conhece os nossos irmãos, sabe que a fé que cada pessoa tem é uma fé particular, individual, né? Só que a gente é provado todos os dias. Eu mesmo trabalho com um colega que ele fica perguntando para mim, como é que você consegue? E o rapaz é grande na minha vida. Porque se não fosse Deus, eu não conseguiria não. Rapaz, não é fácil não. A Bíblia mesmo foi feita por homens e tal. Eu sei que foi feita por homens. Foi feita para nós, a palavra de Deus feita para nós. Aí ele fala, mas o homem é falho, e Deus sabe disso, nós somos falhos. É por isso que nós precisamos dele. Mas tem um bocado de pessoas aí que pegam a palavra de Deus para o benefício próprio. Eu vi você disso. É por isso que a gente tem que ler a palavra para poder entender, conhecer a verdade. Aí disse ele, está escrito também lá, o próprio Jesus falando, examinar as Escrituras, porque cuidais dela, ter a salvação, são elas que de mim testificam. Se o próprio Jesus falou que a gente tem que examinar a Escritura, eu vou dizer que a Escritura não é válida? Ele está validando as Escrituras aí, dizendo que a gente tem que examinar as Escrituras. Então eu tenho que acreditar nas Escrituras. O homem ele vai ler, talvez ele use, como alguns, para benefício próprio, para tirar a gordura das ovelhas, mas Deus é fiel, a palavra dele é viva e eficaz. Aí eu falei para ele outra coisa, Deus escolheu pessoas, seres humanos, apesar das falhas, mas foi ele que quis assim. Aí eu falei assim, quando Jesus veio ao mundo, ele confiou o evangelho a quem? Foi a 12 homens, 12 varões. Se os varões não fossem dignos de pregar o evangelho, Jesus ia escolher 12 homens para fazer isso. Então, a gente não pode dizer que Deus fez as coisas erradas. Ele fez do jeito que tem que ser feito, da forma que ele quis. Mas é um homem, não sei o que, rapaz, foi Deus que escolheu. Se não fosse através de um, Jesus não escolheu 12 apóstolos. Então foi assim, é assim. Aí foi para ele, essa história de as Escrituras, é o homem, isso aí, rapaz, é desculpa. Ele fica calado, não fala mais nada, mas é assim. Deus é fiel, certo? E a gente tem que crer nas promessas dele. A gente tem que crer e ficar firme e acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Crer que o sacrifício de Jesus é válido. Nós não somos dignos da aceitação dele. Mas Jesus veio como varão perfeito. Jesus veio como cordeiro imaculado. Era necessário que fosse um sacrifício puro, e nenhum outro homem poderia fazer esse sacrifício. O único foi Jesus. Então, não é através do homem que tem a salvação, é através de Jesus, o sacrifício de Jesus. E é pelo esse sacrifício, pelo sangue derramado na cruz, nós temos acesso
ao Pai. Nós temos livre acesso. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que intercede a nosso respeito, intercede por nós. Então nós temos que crer nas promessas de Deus, continuarmos firmes na fé, não deixarmos de congregar e estimularmos uns aos outros. Às vezes o nosso irmão está desanimado com alguma coisa, com alguma luta, com alguma provação, com alguma coisa que ele esperava que acontecesse do jeito que ele queria, mas não foi. E aí a gente tem que ter uma palavra de esperança, de conforto, uma palavra de otimismo, porque eu creio que Deus não perde o controle de nada. Por que se queixa o homem se não for dos seus próprios pecados? Muitas vezes a gente se queixa, se lamenta, mas é por causa do pecado. Então a gente tem que analisar, examine esse homem a si mesmo, né? Como diz a palavra, e continuar firme na fé, firme nas promessas do Senhor, porque o Senhor é fiel e justo, e Ele não perde o controle de nada. Todas as coisas acontecem, mas Deus não sai do controle de Deus. Muitas coisas são permitidas por Deus em nossas vidas, para nos fortalecer e para nos trazer consciência, né, dos nossos erros, para que a gente possa nos consertar, nos corrigir. E outras coisas também, eu falo às vezes com meus filhos, que aquele que aprende com os erros dos outros, ele tem sabedoria. Não precisa esperar que o erro aconteça com ele. Ele vê os erros acontecerem com as pessoas, com as outras pessoas, e ele sabiamente ele vai evitar aquilo, né? Então é sábio aprender com os erros dos outros, para que a gente não cometa os mesmos erros. A Bíblia fala muito de pessoas que andaram com Deus, servindo a Deus, e mesmo assim cometeram erros. A Bíblia vai nos ensinar a errar também desse jeito? Não. A Bíblia ali nos ensina o erro que eles cometeram para que a gente não cometa o mesmo erro. Certo? Então, Deus não sai do controle de nada. Muitas vezes Ele permite as coisas e nos dá sempre a oportunidade de a gente não se reconciliar com Ele. Por isso, irmãos, a palavra de hoje é justamente essa, para que a gente creia no sacrifício de Jesus, a gente não perca a fé, a gente esteja em união, nos fortalecendo em união, crendo nas promessas de Deus, apesar das dificuldades, apesar das lutas, e crer nas promessas que Deus fez para o seu povo. Então, eu glorifico a Deus pela minha vida, pela vida dos irmãos aqui, pelo nosso pastor, que está sempre pregando a palavra, e não existe desculpa de dizer que não ouviu a palavra de Deus. Hoje em dia, se a gente não ouvir a palavra da igreja, a gente ouve nas redes sociais. Ninguém pode dizer que não ouviu falar de Jesus, nem do sacrifício dele, nem das promessas de Deus. Isso aí é inexcusável. Deus não vai admitir isso. Porque conhecendo a Deus, não quiseram obedecer. Está lá em Romanos. Obrigado, meu Deus. Esta é a tua palavra. Pai, tu me gozamos a minha família, Senhor,
todo tipo de avaliação. Guarda os meus filhos e minha esposa, minha parentela, Senhor Jesus. Até aqui me ajudou o Senhor. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a nosso